Andor, semana 3 já no ar, e agora a gente vai falar porque essa é a melhor série já feita de Star Wars, talvez uma das melhores dos últimos tempos aí de séries como um todo, e porque o episódio 9 é uma das coisas mais maravilhosas. Eu não sei se eles vão conseguir melhorar na semana que vem. É isso, pronto, falei, tchau, obrigado, assina o canal. Não, peraí, não acaba não, Você peraí, eu quero falar, Desculpa. e eu vou complementar você, Forlas, eu não sei se eu tô muito emocionado, pode ser uma empolgação de quem tá assistindo os episódios, mas eu acho Andor a melhor coisa de Star Wars desde que Star Wars nasceu. Tá nesse nível. Pode ser emoção de quem tá assistindo a temporada correndo. Sim. Mas, cara, esse episódio 9, a gente vai se atravessar, vai acabar se atravessando, mas... É maravilhoso. É maravilhoso, é um primor. É um primor de suspense, de... Ele entrega tudo que você esperava que ele fosse entregar, e ele entrega. Tipo, a expectativa tava aqui, ó. Ele entregou aqui. Uhum. E eram com eventos que a gente meio que já sabia sabia o que ia acontecer. Já sabia. A gente falou na semana passada e eu, já sabia por causa de Star Wars Rebels, né? Tem esse contexto aí da animação Star Wars Rebels, que são eventos que foram mencionados na série animada, o Massacre de Gorman, né? E o discurso da Mão Ótima, que a gente vê parte do discurso na animação. Então a gente meio que já sabia que isso ia acontecer na série. Só que ver todo o suspense por trás, viver, né? Puta que pariu, Forlani, é isso aí. A gente viveu isso, a gente viveu, junto com a Mão Ótima, aquelas horas de angústia dela precisar fazer esse discurso. Não é só que ela queria fazer, ela precisava fazer, ela precisava dar voz para o massacre de Gorman, para o que aconteceu, para aquelas vidas perdidas, porque a propaganda imperial estava fortíssima, a narrativa do Império era de que, não, os heróis imperiais que morreram no massacre e, tipo, coitado, mandaram os buchas de canhão ali, que eram uns caras qualquer do Império, que obviamente iriam perder a cabeça com qualquer coisa, e eles mesmo, o Império provocou a briga toda, todo o massacre foi provocado por um sniper, na intenção de forçar a mão dos rebeldes para Gorman ser totalmente sitiada. E aí você vê a Mão Ótima, velho, tendo que se manifestar, se posicionar e sabendo que o pescoço dela estaria na reta por causa disso. E todo o desenvolvimento em volta dela para poder resgatá-la como um recurso essencial para a Aliança Rebelde, o Luthen, o Cassian, a Cleia, até o assessor dela que estava, né, infiltrado no rolê, todo mundo trabalhando para tirar ela do Senado Galáctico, todo esse gato e rato, velho. Sensacional. E a própria insegurança que ela tava com quem tá do lado dela ou não. Sim. Tipo, ela tava assim, tipo, eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu tô fazendo. Mas, cara, eu não confio nesse porra desse Luthen. Eu não conheço ele direito. Ele é o cara... Cassian? Quem é Cassian? O Luthen é mais goleiro do Corinthians? Não, mano. Por que esse cara? Caralho, me pegou muito desprevenido. Desculpa, João. Tudo bem. Mas, cara, acontece. Mas vamos lá, a gente tá indo pro 9º episódio, porque realmente é o melhor episódio feito até aqui. De verdade, repetindo o que eu falei no começo, eu não sei se os episódios 10, 11 e 12 vão conseguir fazer algo tão bom quanto esse. Mas vamos voltar pro episódio 7, porque é toda a preparação, justamente, porque a gente vai ver no episódio 9, né? Sim, total. No episódio 7, a gente vê a escalada em Gorman, né? O Imperador, ele começa a apertar o cerco, né? Dado que a gente está vendo um ano, a cada arco com diferença de um ano. Tem então, jump scare, não, como é? Time jump. Time jump. Olha aí, pode ser. English, motherfucker. Do you speak it? Pois é, e aí a gente vê, depois de um ano, Gorman tá com uma presença imperial mais forte, perdeu aquela característica de Palmo, né, a capital de Gorman, como uma cidade mais festiva, que recebe bem as pessoas, cheia de vendedores na praça principal, né? O Forlas até comparou lá com as ruas de Veneza, com as praças italianas, e eu vi isso agora, né? Eu vi nesses episódios finalmente, tem uma cena que eles mostram uma panorâmica da cidade de Palmo mais horizontal, né? Não tão do alto, algo mais drone ali. E deu pra ver muito de cidade europeia lá italiana, sabe? Realmente tem essa mistura da Europa ali em Palmo. Até a né? filha do governador lá, do prefeito lá, do cara principal, chama Enza, não é? Uma coisa Enza, assim. Enza, É muito italiano, né? O nome do cara é Carro. É muito parecido, tipo, é uma mistura de Itália, França... tudo misturado ali. Isso. Então, o pessoal da frente de Gorman, né, eles estão sitiados, eles estão se embolando nesse rolê, porque eles querem fazer alguma coisa com a ocupação imperial,
Mas a partir do momento que eles fazem, eles forçam a mão. Isso é algo que o senador deles, né, de Gorman, falou da última vez. Ele falou, eu tô pedindo pro meu povo, isso nos últimos episódios, né, anteriores a esses, tô pedindo pro meu povo para se acalmar, para não fazer nada, porque se sem fazer nada a gente já tá sofrendo, imagina se a gente fizer alguma coisa. Imagina se eu votar contra, né? E aí é o que está acontecendo, eles estão querendo fazer alguma coisa, estão num beco sem saída, eles estão se separando completamente em desunião, porque um quer fazer uma coisa, um quer um posicionamento mais pacífico, o outro quer pegar em armas, e eles estão se degladiando entre si, que era justamente o objetivo do Império, né? Em paralelo, a gente tem o Cassian nos conflitos dele e em Yavin 4, né? A gente finalmente vê Yavin 4 completamente instalada como a base da Aliança Rebelde, que é o incômodo que eu queria trazer. Deu quentinho no coração ou não? Deu quentinho no coração, mas eu queria ter visto eles começando a se instalar lá. Do zero. Do zero, a gente viu... Na hora que chega já tem umas já estão lá. Já tem o esqueleto, né, já tá ali. Exato. Eu queria ter visto eles, né, nesse processo de, ok, então vamos nos unificar, ter uma base única e ir para lá. E aí seria a base de Yavin, sabe? Eu queria ter visto isso. Não já começado lá com Yavin instalada. Mas tudo bem, beleza. É o que acontece prejudicialmente aí com os time jumps, né? Se passa um ano, aconteceu coisas nesse um ano que levam a isso. E a gente viu algumas coisas disso no Star Wars Rebels, lá na fuga da base Chopper, mas enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa. O personagem, tem um personagem que chega no episódio 7, que acaba sendo importante, que é o Capitão Kaido. Ele já existia antes ou ele aparece ali? Putz, eu não me lembro dele. Eu não achei, eu dei uma busca rapidinha aqui e eu não achei esse personagem antes. Assim. Não, acho que não. Só para contextualizar, tipo, ele é o cara que chega e ele tem uma frase maravilhosa dele com a Dedra, que ele fala assim, vamos manter aqui entre nós a nossa hierarquia, né? hierarquia. Eu sou o gatilho, mas você é o dedo. É muito foda, cara. É foda. Esses episódios têm algumas frases ali maravilhosas. Essa é uma delas, cara, que tipo, eu guardei e vai ficar marcada aqui. Inclusive, deixa eu dar um confere aqui, Forlas, de quem é o roteiro desses episódios, porque eu tô achando que é do Bo Willimon, né, mas não sei se é dele. Bo Willimon que fez House of Cards. E ele é responsável pelos roteiros de um dos arcos mais fodas da televisão, que é o arco de Narquina. O arco de Narquina 5 da primeira temporada de Andor. Ele também roteiriza alguns episódios de Andor segunda temporada, mas eu não estou encontrando aqui. E daí, assim, só pra voltar, né, perguntar por que eu tô perguntando desse Capitão Kaido, assim, ele chega e logo depois chega um sargento, eu acho, com uma tropa de elite lá, mas assim, com soldados completamente verdes, como ele mesmo fala no episódio 9, tipo, é um monte de criança que tá chegando ali, e eles vão estar no meio da pancadaria. E daí depois você vai entender no episódio 9 por que que eram aquelas buchas de canhão. Por que é um monte de moleque? Eles não estão nem aí, eles estão cagando para aqueles caras. Eles estão ali para morrer mesmo, eles são descartáveis pro Império. Exato. Só corrigindo aqui, os roteiros desses arcos são do Dan Gilroy e do Tony Gilroy. Tá tudo em família. E é isso, eles são descartáveis porque o objetivo do Império era causar a briga, o massacre, a destruição e forçar a mão ao ponto de que os caras realmente só estavam lá pra morrer. Essa galera do Império são dispensáveis. Tanto é que o primeiro tiro é dado por um cara do Império num soldado do Império. Exato! Pra eles verem que... Pra começar a pancadaria. É um negócio terrível. A gente tem ao mesmo tempo também a Dedra e o Sírio entrando nos seus conflitos pelo fato do Sírio estar sendo deixado de lado. Beijo. Gente, que coisa... Que beijo creepy, velho. Que negócio estranho. Eles realmente eram um casal Chernobyl, viu? Ali, nossa senhora, que negócio estranho aqueles dois. Mas enfim, termina aí, depois eu vou voltar pros dois. Não, vamos lá, vamos falar dos dois. Cara, assim, eu achei que ia acontecer o inverso. Eu também. Eu fiquei surpreso com o que aconteceu e, assim, o Cyril, ele tem um vislumbre, ele tem um momento ali de caralho, de clareza, mano, o que né? tá acontecendo? Só que daí ele volta a ficar cego
pelo fantasma que ele ficou perseguindo na primeira temporada, que era o Cassian. Exato. Isso, E daí isso... tudo isso volta e aí acaba sendo o final dele. Nossa, mas isso foi esse momento, quando ele começa a perceber a merda que ele se enfiou, né? É de uma sensibilidade, porque você vê, assim, parece até que ele tá tendo essa clarividência, por assim dizer, essa clareza, enquanto a manifestação está acontecendo e as pessoas esbarram nele, e ele naquela expressão neutra de caralho, o que é que está acontecendo, sabe? Completamente transtornado com tudo aquilo à sua volta, e aí no momento que ele vê o Cassian, velho, a expressão dele muda. Ele muda assim, ele vai de uma expressão de transtorno para uma expressão de ódio, de raiva, do tipo... Tudo que eu passei, tudo que aconteceu comigo até eu estar aqui em Gorman neste momento foi culpa desse grande cretino. E ele vai pra cima do Cassian com tudo, sabe? Foi uma cena, aliás, que me deu angústia. A gente já sabia que o Cassian ia sobreviver, mas porra! Não, e é muito foda porque a frase final do confronto, quando tá tendo confronto entre o Cassian e o Cyril, mano, o Cassian vira pra ele e fala assim... Caralho, quem é você, mano? Véi. Tipo, ele simplesmente não sabe quem que é e ele era, o Cyril, tinha o Cassian como o grande arquival dele, o grande inimigo, e o outro simplesmente, velho, quem é você? E até vale a curiosidade aqui, tem gente que talvez não tenha se tocado, mas na primeira temporada, quando o Cassian e o Luthen rendem o Cyril lá nos primeiros episódios, o Cassian em nenhum momento olha pra cara do Cyril. Eles não se veem. O Cyril sabe quem é o Cassian por causa dos relatos, das denúncias, e eles têm aquela foto antiga do Cassian na época, né, que ele tava sem barba e tal, alguma coisa assim, que ele era mais novo. E aí é assim que o Cyril sabe a cara do Cassian Andor. Mas, tirando isso, o Cassian não fazia ideia de quem era o Cyril. E é isso que desmonta ele, né? Quando ele fala, quem é você? E aí o Cyril se desarma, literalmente. Só que... toma na cabeça. E tem muitas coisas, outras coisas muito fortes nesse episódio. Tem o hino de Gorman, que é maravilhoso, forte. Eles fizeram, cara, um hino curtinho, 1 minuto e pouquinho ali, mas muito forte. Sim. Vales, montanhas. Vales, montanhas, nós somos Gore, né? Nossa, é bonito. Muito bom. Então, man, é isso. Porra, olha o primor dessa série. São os detalhes. Eles conseguiram construir uma identidade nacional de um planeta de Star Wars. Eu não conheço o hino de Naboo, de Alderaan, sabe? De Corellia, Coruscant. Eu não conheço essas coisas, essas músicas, os costumes. Naboo, beleza, a gente sabe um pouquinho mais por causa dos livros e tal. Mas o que eu quero dizer é que em série de TV, em filme, a gente nunca tinha tido um desenvolvimento dessa forma, de um povo, de uma nacionalidade em Star Wars. Não é só um planeta, é uma nacionalidade. E a gente viu isso com o povo de Gore no sentido da gente criar empatia pelo que esse povo está sofrendo, para que quando a gente visse esse massacre, a gente ficasse tão chocado quanto quem está ali vivendo, sabe? É de uma sinestesia na série, da gente sentir na pele, no arrepio que a gente vê, que a gente tem no momento que eles estão cantando o hino e tudo se converte naquela pancadaria, nas mortes, no massacre, no fato também da gente ver esse massacre acontecendo e rememorar tantos eventos da nossa história recente que são muito similares àquilo, sabe? Da menor manifestação de professores à guerra que está acontecendo em algum outro lugar do mundo, sabe? E eles tiveram essa sensibilidade, esse primor de roteiro. E tudo isso vai ser muito bem pontuado no que a gente vai falar daqui a pouquinho, no discurso da Mon Mothma, mas eu queria só trazer mais uma coisa muito importante no episódio 8, que é o nascimento, quer dizer, não é o nascimento ainda, mas é o início do K2SO. Ele de volta. Nascimento mesmo no episódio 9, né? Não, ele nasce no episódio 9, uma cena excelente. Aliás, eu imaginei que isso ia acontecer, a gente teve um retcon, né, da história do K2SO e do Cassian. Nos quadrinhos é diferente, eles estão numa missão... enfim, eles se conhecem de outra forma, né? Inclusive tem no Diário Rebelde, meu canal aí, tem a história completa, você confere aqui em cima do card. Mas eles fizeram esse retcon natural, já era esperado. Agora eu não esperava a virada do Cassian no momento do tanque bater e ele pensar, pô, pode ser útil, né? E querer pegar ali o... Porque, mano, era um bicho que tava destruindo. Ele jogou uma mulher como se estivesse dando um peteleco numa mosca, né, cara? Foi um deles, ou talvez o próprio K2SO que matou a Enza, né?
pegou, assim, deu aquela arrumada e foi uma unidade K daquela que prendeu o Cassian quando ele vai pra Narquina. Foi o Shore Trooper lá, Shore na minha, horrível. Ele chegou e falou, segura ele. Aí o Cassian, não. E aí pega o Cassian pelo pescoço, né? E prende. Aí o Cassian vai preso mesmo. Então foi uma boa iniciativa. Outra coisa, um detalhe que eu reparei. Em Yavin, a gente tem o primeiro contato confirmado com alguém que possui a força. Em Andor. É a primeira pessoa, usuária da força de fato, de Andor. E é a primeira vez que a palavra força é usada nesse contexto em Andor. Eu pesquisei. Acabei de pesquisar, inclusive, para confirmar o meu ponto. Caramba. A gente não tinha ouvido falar na força como a gente conhece em Star Wars em Andor até o momento. Posso estar cometendo um deslize aí, talvez esteja errado, mas eu revi a primeira temporada, não tem. Confirmei aqui pesquisando palavras, né, quotes, frases, né, citações da série, também não tem. Então essa é a primeira vez que a gente ouve falar sobre a força em Andor. E também é interessante o fato de que o Cassian é super cético com isso, né? Não acredita em zorra nenhuma e naturalmente na posição dele quem acreditaria, né? Os Jedi estão extintos, então não tinha como. Ele tá lá só tentando sobreviver, né? Como ele fala um monte de vezes. Ele fala, não, é sorte. É sorte. É uma referência até ao Han Solo e Obi-Wan, né? O diálogo que eles têm no episódio 4. Agora, uma pergunta. No episódio, na semana passada, você estava falando sobre o recasting do Bail Organa. Que você falou assim, não, se ele tá aparecendo, é porque ele vai ter uma importância e chegou a hora dele mostrar que veio. De fato, ele teve a importância. Mas eu fiquei, meu cu piscou de uma forma quando o Luthen falou que o time do Bail estava comprometido. Eu pensei, o Bail Organa? O time do Bail Organa comprometido? O time do Bail Organa é a galera do Star Wars Rebels. Não fala merda não, Luthen. Que negócio é esse? Mas ele tá falando de uma pessoa específica, né? Sim. Eu fiquei mais tranquilo, aí eu me acalmei. Mas, não, o Bail, ele teria a importância dele e a importância dele foi bem curiosa, aliás, né? Ele que passou a bola pra Mon Mothma no discurso, né? Teria que ter algum senador para fazer isso. Então fez sentido o recast do Benjamin Bratt, né? Sai Jimmy Smits, vem Benjamin Bratt, o personagem fazia sentido ali para a história. Mas naturalmente, como fã de Star Wars, eu fico triste, né? Da gente ter que ver o personagem que já está estabelecido no cânone com outro rosto. Mas, tipo, whatever, sabe? Melhor isso do que um deepfake mal feito. Cara, mas sei lá, pra mim, pelo menos, estava muito bem caracterizado. Tava. O Benjamin Bratt é foda. Ele é um ótimo ator. A roupa que ele usa, inclusive, quando começa todo o pandemônio no Senado, que ele aborda a Mon Mothma de noite, aquela roupa ali é muito clássica do episódio 3, das roupas que o Bail Organa usa no Senado, que a gente vê na trilogia prequel, sabe? E vê-lo daquela forma, o Benjamin Bratt teria dado um excelente Bail Organa nos outros filmes, nas outras séries. Mas é isso aí, é um recast que teve que acontecer. Então agora, Mon Mothma quer falar. E hablou, viu? Precisa falar. Hablou ali. Eu peguei o discurso inteiro. Foi? Então, a gente tá assistindo antecipadamente, né? E aí a partir desse episódio, logo desse episódio não tinha mais legenda. Eu tive que aumentar o volume para entender. Foi foda. Mon Mothma fala assim: acreditamos que estamos numa crise. A distância entre o que foi dito e a verdade é um abismo. Com tudo que está em risco, a perda da realidade é talvez a mais perigosa. A morte da verdade é a vitória final do mal. Quando a verdade nos deixa, quando deixamos que ela escape, quando ela é arrancada de nossas mãos, nós ficamos à mercê de qualquer monstro que grite mais alto. Essas câmaras que mantêm a verdade se perdem na Praça de Gorman. O que aconteceu ontem em Gorman foi um genocídio não provocado. Genocídio. E esta verdade foi extinta pela Câmara. E os monstros que estão gritando mais alto ajudaram a criar o monstro que vai vir atrás da gente mais cedo ou mais tarde, que é o Imperador Palpatine. Corta o sinal. Foda. O discurso de Star Wars Rebels, a título de comparação, né, trazendo a curiosidade eu quero um clipe só dela falando. É foda. Dá porque assim, a cena toda é uma cena de uns 5 minutos, eu acho. É longa, é um discurso 3 longo. minutos pelo menos. Só que assim, ele é entrecotado com o Cassian subindo, com outras coisas acontecendo. A espiã se arrumando pra pegar ela. Eu queria ter uma câmera nela
Um corte, cara. Você precisa colocar uma coisa dessa nas internets. Pô, é uma cena estendida foda, Não é? hein? É um making-off, uma cena estendida foda, um extra foda. Se tivesse no DVD botariam. Mas o discurso dela no Rebels é muito mais comedido, obviamente. Animação, mais curto. Ela tá mais comedida porque é também a Genevieve O'Reilly, que faz a Mon Mothma no Star Wars Rebels. E é um discurso curto. Mas é isso aí. É basicamente isso, só que formato animação, formato mais simples. Ela fala também que o Imperador Palpatine vai pegar todo mundo, que não fala o monstro, mas fala o que aconteceu em Gorman, é um massacre que precisa ser... Nananana. Então, a essência do discurso de Star Wars Rebels foi mantida e era óbvio que a gente teria um outro discurso. Porque o Tony Gilroy, ele faz discurso como ninguém. O bicho, desde a primeira temporada, bota masterclass de discurso na mão do Stellan Skarsgård, na mão do ator do Nemec, da Marva Andor, que é a tia Petúnia, e agora na mão, ou na boca, né, da Genevieve O'Reilly, que puta que pariu. É foda, foda. Foda, foda. Pô, E daí logo depois que ela sai, tipo, daí ela cara, tira o sinal dela, ela tem que sair correndo, o Cassian já tá esperando ela ali, tipo, tem amigos por muitos lugares, e tal. Aí, em determinado momento, ele fala depois que ele mata uma das pessoas, pra proteger, ele fala assim, bem-vindo à rebelião. É foda. É muito foda, meu. Foda demais. Mas eu tô falando, cara, não vai ter como superar esse episódio. Não. Não vai ter. E daí, cara, tem uma cena maravilhosa, que é quando eles estão fugindo, eles estão saindo ainda, ela deixa cair a capa azul dela. Ela tira, né? E ela fica só com a roupa branca. Tipo, que ela usa. Que ela usa mais, né? Isso. Ela tira... É como se ela... É um momento de transformação mesmo. É isso, porque a cor dos guardas do Senado é azul. A cor em volta do Senado é azul. Eu tô de azul, inclusive, sem querer, olha aí. E quando ela Ou se será que é por causa despe... do Minecraft? Pode ser também, é verdade. Steve! Tô de Steve. Quando ela se despe desse azul, se despe? Conjuguei certo? Ela tá tirando o Senado dela. É foda. Tem um monte de significados ali, cara, naquele momento. É isso, não é ela tentando se esconder no meio de uma multidão. Tipo, não, cara, tipo, é tudo isso, entendeu? Ela, cara, tipo, saindo de um casulo mesmo, ou entrando num casulo, no caso, né? Na verdade, ela vai sair dali onde ela tá e vai se esconder. Exato. E outra coisa que eu tava pensando é no Bem-vindo à Rebelião. Ali é o momento que a Mon Mothma percebe o que é realmente a rebelião. Sim. Porque ela fica chocada que o Cassian mata alguém, né? E ela, no lugar de privilégio... Né? Duas pessoas na frente dela. Porra, o cara... É o Chuck Norris da rebelião. E aí ela... Shot first. É o Han Solo da rebelião. E aí ele faz a Mon Mothma perceber o lugar de privilégio que ela estava. Ela estava num lugar de privilégio, num lugar acima, né? Ela era senadora, estava num conforto, mas financiava aqueles eventos. Só que ao financiar, por mais que ela defendesse esses ideais contra o Império Galáctico, né? Ela não sujava a mão, ela não se envolvia diretamente. E quando isso impactava ela de alguma maneira, ela ficava chocada. O roubo de Aldhani foi isso. Ela ficou chocada com o que aconteceu, com o impacto que isso gerou e pensou, caramba, fui eu que financiei esta merda? Ela fala, não fala isso, mas ela fala algo parecido, sabe? E agora ela percebe o que é de fato a rebelião, é sujar as mãos, é ter que matar a Imperial. É isso aí, Mon Mothma. Bem-vinda à rebelião. Bem-vinda. E é muito foda, cara, porque ela mostra como ela é uma pessoa que realmente está empenhada nisso. O Bail Organa, cara, de certa forma, desculpa, com todo respeito aí, senador, mas você falou assim, não, pode deixar, eu vou dar o espaço para você, eu vou ficar preso lá um tempo, tal, a gente se encontra depois, mas vai lá, vai indo, né? Aí. Não, mas... E ela vai sujar a mão literalmente. Ela suja a mão. Tipo, ela é muito foda. Mas você sabe por quê, né? O jeito que ela faz... eu tô falando da responsabilidade que ela chama pra ela, é isso que eu tô falando. Sim, total. Mas é isso, o Bail Organa, ele tá nessa de isentão em cima do muro por causa da Leia. Sim. Né? Ele não pode chamar muita atenção pra ele porque ele é o pai... Tá segurando uma pessoa ali. Ele é o pai da filha do escolhido, sabe? Ele é quem tá guardando a nova esperança.
Então eu acho que por isso que o Bail Organa ele toma uma posição meio que de isentão, né? Ele também por trás ajuda a rebelião, mas a Mon Mothma que é a cara da rebelião. Mon Mothma que dá a cara a tapa literalmente. Então o posicionamento do Bail é muito mais conservador nesse sentido, porque ele tem que se preservar para preservar a Leia. E infelizmente isso acaba não sendo suficiente, porque ao se preservar, beleza, ele protege a Leia, realmente a Nova Esperança passa para frente. Mas Alderaan, Breha Organa, Bail Organa e todo o povo dele dizimados pela Estrela da Morte, né? Infelizmente. Que é o que acontece, o monstro pega todos nós. Né? Era isso aí, ó. A gente se empolga um pouquinho, mas é pra se empolgar mesmo, porque Andor é maravilhoso. Se você não começou a assistir ainda, pelo amor de Deus, vai lá, vai assistir. Porque semana que vem já é o último arco. São os últimos 3 episódios, cara. É a conexão definitiva com Rogue One. Isso já tá confirmado. Eu quero muito assistir, eu tô ansioso pra assistir, a gente ainda não viu! Você reassistiu Andor, Rogue One antes de começar ou não? Eu reassisti Rogue One antes de começar, Andor, e agora a minha intenção é assistir esse último arco e emendar com Rogue One. E depois do episódio 4? Pode ser, né? Fazer uma maratoninha. Vamos fazer uma maratoninha. E você acompanha, ó, tem detalhe também do episódio e referências no Diário Rebelde, hein? Meu canal. Dá aquela moral. A gente se vê na próxima. Valeu!